Olá, estudantes! Eu sou a professora Débora e essa é a nossa videoaula da Unidade 2. Nela, iremos falar um pouco sobre a metodologia da sala de aula invertida, abordando duas questões principais, que são os tópicos da nossa aula. Tópico 1, o que é sala de aula invertida? E o tópico 2, como implantar esse método de ensino. A gente traz, nessa primeira imagem, estudantes. Percebam que eles estão em vários locais desse ambiente, que parecem ler ou ver em algum objeto. E a sala de aula invertida traz essa conotação de estudo em qualquer lugar onde se esteja e não somente na sala de aula convencional. A gente traz agora um pouquinho do nosso tópico 1, que é o que é essa sala de aula invertida com o seu conceito, tá? Então, também conhecida como a expressão em inglês Flipped Classroom, a sala de aula invertida, de fato é o que a própria expressão diz, inversão de papéis em uma sala de aula tradicional. Ou seja, a introdução ao conteúdo é feita antes da aula do professor acontecer na escola. Então, percebam que aí o estudante já está olhando, pesquisando no computador, nessa primeira imagem, né? A nossa outra imagem ilustrativa, ela mostra que fora da sala de aula, out of class, fora da sala de aula, acontecem muito mais passos de estudo, com o antes e o depois, né? Antes da aula, depois da aula, desse momento na escola. Mas dentro da sala de aula, no in class, acontece o principal e mais difícil, que é a resolução de questões aplicando os conceitos que já foram introduzidos out of class, no primeiro momento. O docente pode tirar as dúvidas dos seus alunos e trabalhar as dificuldades de cada indivíduo. E ainda pode aprofundar seu conhecimento após a aula, num terceiro momento, depois do feedback do professor. Continuando ainda com o nosso primeiro tópico, que é o que é sala de aula invertida, a gente traz a abordagem, o tópico abordagem. Então, nessa metodologia, o professor produz o debate que gera conhecimento e não ensina. Ele media o conhecimento prévio que o estudante traz da introdução feita pelo professor através de um vídeo, por exemplo, e às vezes a dúvida de um pode ser prontamente respondida por outro colega de classe. Basta ter a oportunidade de expor seu conhecimento de forma leve e orientada. Então, a abordagem metodológica é direcionada à responsabilização do aluno por seu próprio conhecimento, pois além da ação primeira de ter de se apropriar do conteúdo introdutório que o professor disponibilizou, lá naquele vídeo, ele também precisa formular anotações, perguntas, para tirar suas dúvidas na sala de aula com auxílio do professor e dos colegas. E isso é um ciclo dentro dessa nova metodologia, que é a sala de aula invertida. Então, eu introduzo o conhecimento, o aluno faz anotações, o aluno faz levantamento de dúvidas e questionamentos e vai para a sala de aula interagir com todos os agentes, que são seus colegas de classe e o professor, para a resolução dessas dúvidas. E aí a gente tem a geração do conhecimento. A gente passa para o tópico 2 da nossa videoaula, que é como implantar esse método de ensino, E primeiro a gente começa com as ações, Primeiro precisamos falar das ações, atitudes para a implantação dessa metodologia de ensino de aprendizagem. E uma delas é o planejamento. Sem um planejamento e objetivo concreto, nenhuma inovação será bem empregada e terá bons resultados. Aí eu trouxe para exemplificar isso, uma frase do Thomas Edison, que é: a boa sorte acontece quando a oportunidade se encontra com o planejamento. Então, reparem que tudo precisa ser bem planejado, tá? E, além disso, além do planejamento, a gente também traz que é muito importante ter o conhecimento acerca da atividade proposta, que aqui, no caso, é uma metodologia diferente, que traz mudança para todos os agentes da escola, como alunos, pais, professores e colegas de classe. Todos serão atingidos por essa inovação, que aí vem representada por essa luzinha, que se acende.
Portanto, o processo precisa ser apropriado pelo docente que quer implantá-lo, né? Não é só chegar e um dia pensar que vai fazer metodologia ativa através da sala de aula invertida e implantar sem um planejamento, sem um conhecimento dessas ações, não é? E a gente traz também dentro de como implantar esse método de ensino os testes, né? O teste. Inicie testando quais serão os recursos utilizados para a introdução do conteúdo. Será uma videoaula sua que você vai filmar? Será um case, que é um estudo de caso? Será um vídeo do YouTube que foi produzido por outra pessoa, né? Ou outro material? Faça uma avaliação desses métodos, né, utilizados por você. Para quê? Para você verificar qual a melhor se adaptou à sua turma e qual alcançou a maior quantidade de objetivos propostos, né? Então, a avaliação também é muito importante. E depois que você avaliou os métodos que você resolveu fazer o conteúdo introdutório, né? Começar com o conteúdo introdutório. Depois que você fizer essa avaliação, você vai adaptar suas aulas ao método encontrado. Importante não desistir, mesmo quando pensar que não está dando certo, pois é preciso insistir, já que é uma novidade para todo mundo. Tá? Pode ser que você passe 1 mês, 2 meses e parece que o método não está conseguindo avançar. Mas aí você precisa ir avaliando, reformulando e não desistir, porque de fato é uma novidade para todo mundo. E ainda dentro do nosso tópico como implantar esse método, a gente fala um pouquinho da orientação, tá? Que é um ponto muito importante dentro dessa metodologia nova, né? Dentro da implantação dessa metodologia. Porque é importante também ter clareza de que será necessário implantar essa nova cultura de independência e responsabilidade perante os estudos e aprendizado. Não será fácil no início, mas com orientação correta e paciência, os alunos vão conseguir. Essa orientação parte ainda da necessidade de ajudar eles a usar o método de introdução do conteúdo escolhido da melhor forma possível. Como, por exemplo, aprender a fazer as anotações e questionamentos, como a imagem traz para vocês, que sejam relevantes para o aprendizado do conteúdo estudado. Então é importante ser uma aprendizagem orientada, né? Um estudo, mesmo que ele seja um estudo feito iniciado previamente em casa, né? Previamente fora da sala de aula, mas que ele também precisa ser orientado para que os alunos consigam extrair, né, o melhor que a metodologia traz, né? Pode oferecer. E aí a gente encerra, né, nossa aula. Novamente trago essa frase, né? Aprofunde seus conhecimentos sempre que possível. E para isso a gente sugere que vocês estudem um pouco mais com esses 2 livros, tá? Ambos do Bergman. O primeiro do Bergman, Aprendizagem Invertida para Resolver o Problema do Dever de Casa. E o outro do Bergman em parceria com o SENS, A Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem. E a gente deseja mais uma vez bons estudos para vocês e até a próxima.